Olá a todos, esse é o Entre Sinapses e o Bisturi. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e hoje nós vamos falar de um assunto super importante que é o exame neurológico. O exame neurológico, para nós que somos neurocirurgiões ou para quem é neurologista, a gente sabe a riqueza que tem o exame neurológico e a importância dele. No entanto, os outros médicos, principalmente os clínicos gerais, os médicos generalistas, que vão entrar em contato com o paciente neurológico, muitas vezes não têm o hábito e não gostam de fazer o exame neurológico. E aqui eu vou dar a primeira dica para você que é estudante de medicina, que é médico generalista ou mesmo que é clínico geral e que não gosta de exame neurológico. Esse vai ser o principal diferencial da sua carreira. Um bom exame neurológico, ele ajuda muito na sua hipótese diagnóstica. Além do que, ele ajuda você a encaminhar o paciente de forma mais assertiva, discutir o caso com um colega neurologista, neurocirurgião, de forma mais assertiva e inclusive impressiona os colegas. Então você vai causar uma boa impressão no seu colega, o seu colega vai achar que você é um médico muito mais robusto por você saber fazer o exame neurológico. Então hoje eu vou fazer uma breve introdução, eu vou comentar em vídeos futuros cada parte do exame neurológico, mas uma breve introdução de como a gente faz o exame neurológico. O exame neurológico ele é extremamente completo, mas se a gente for fazer ele em todo o paciente, o exame neurológico inteiro, a gente gasta bastante tempo. Então, normalmente, o que vai guiar que parte do exame neurológico que eu faço é a queixa do paciente. No entanto, eu vou falar todos os passos, porque a gente pode sim lançar mão de todos os passos, especialmente para quem estiver começando, para você ver, pegar a mão de fazer isso e entender também o que é o normal, porque é muito mais fácil você ver o alterado quando você sabe o que é o normal. Então, o primeiro passo do exame neurológico, e esse sim precisa ser feito como primeiro lugar, é o nível de consciência. O nível de consciência é o que vai determinar para você como o paciente está. Se ele está acordado, se ele está orientado, se ele entende os comandos que você fala, se ele consegue interagir com você e dar respostas coerentes. Isso é o nível de consciência do paciente. Por que é importante que ele seja o primeiro? Porque ele vai determinar todo o restante do nosso exame neurológico. Vocês vão entender que parte do exame neurológico, aliás, uma boa parte do exame neurológico, ele não vai ser possível de ser feito se o paciente estiver desorientado, se o paciente estiver muito sonolento e, obviamente, para níveis de consciência menores, menos ainda. Então, é importante que o nível de consciência seja o primeiro passo que você faz e o primeiro passo que você escreve. Por quê? Porque na hora que o seu colega for ler aquilo que você escreveu, ou mesmo você, no futuro, for ler aquilo que você escreveu, na hora que a gente vê um nível de consciência alterado, na hora eu já entendo que, puxa, esses passos do exame neurológico essa pessoa não conseguiu fazer, porque o nível de consciência não está preservado. Então, a primeira coisa que a gente faz é o nível de consciência, e daí o nível de consciência pode ser feito de diversas formas. Nós, como neurocirurgiões, adoramos a escala de Coma de Glasgow, mas sim, você pode fazer isso de forma descritiva, você não precisa dar necessariamente uma nota. E depois, no futuro, eu vou falar só de escala de Coma de Glasgow, porque realmente ela merece um vídeo à parte. Feito o nível de consciência, entendendo que esse paciente, vamos pensar no paciente que a gente vai conseguir fazer todo o exame neurológico. Ele está vigil, ou seja, ele está acordado, ele está interagindo bem com você, ele está respondendo às suas perguntas de forma coerente e ele está não sonolento, então ele está ali atendendo a comandos normalmente, de olhos abertos olhando para você, você vai começar a fazer o exame neurológico. A partir daqui você faz na ordem que você quiser. Normalmente a gente faz uma avaliação das funções cognitivas logo após o nível de consciência. Por quê? Porque na verdade quando eu estou conversando com esse paciente, eu já estou tirando a história dele, eu já tenho uma noção de como está o nível de consciência. Eu ainda estou sentada conversando com esse paciente e eu posso já fazer uma avaliação cognitiva dele. E depois, quando eu levantar e for atender esse paciente na maca, daí sim eu vou para os outros exames que são mais físicos, digamos assim, embora o exame neurológico faça parte do exame físico. Como que a gente vai fazer para fazer a parte de avaliação cognitiva? Você pode usar várias escalas, você pode usar o MoCA, você pode usar o Mini-Mental, você pode usar alguma escala que, só lembrando que são escalas que a gente usa como triagem.
Então, eu não vou tomar nenhuma decisão, por exemplo, baseada no minimento. Talvez eu tome uma decisão de pedir um exame de imagem, talvez eu tome uma decisão de fazer uma hipótese diagnóstica. Mas só ele, isoladamente, não vai ser uma forma de eu avaliar a função cognitiva desse paciente. Mas ele serve como uma boa triagem, especialmente para aqueles casos duvidosos. Então, eu estou vendo que o paciente está conversando comigo, está interagindo bem, está atendendo a comando, que ele está orientado, mas a queixa da família ou a queixa dele mesmo é de uma perda de memória importante. Eu vou fazer esse teste para validar se aquilo faz sentido dentro da queixa cognitiva dele ou não. Tá? A gente pode fazer depois um vídeo só falando das alterações cognitivas. Na sequência, a hora que eu vou levar o meu paciente ali para a maca, eu vou fazer alguns outros testes. Eu gosto de, nesse momento, fazer equilíbrio e marcha. O paciente já levantou da cadeira, eu já vou levar ele até a minha maca, então eu já faço muitas vezes ele caminhar. Embora eu mesmo gosto de avaliar a marcha do paciente na hora que ele entra no consultório. Na maioria das vezes eu deixo ele, inclusive, entrar na minha frente para que eu possa avaliar a marcha dele sem ele saber que eu estou especificamente olhando para isso. Mas é, obviamente, algo pessoal. Nesse momento, então, você avalia a marcha do paciente e pode fazer, inclusive, os testes de equilíbrio, para aproveitar que o paciente está de pé. Os testes de equilíbrio, basicamente, a gente tem o Rumberg, mas, de novo, a gente pode falar as particularidades dele. A gente vai fazer os testes de equilíbrio, de marcha, e a gente pode fazer aqueles testes mais sensíveis de marcha, que é a marcha em tandem, aquela marcha que a gente anda colocando o calcanhar no dedão do pé. Pode pedir para ele andar em linha reta, que é mais ou menos a mesma coisa, né, numa linha específica que tem aí no piso do seu consultório. E a gente pode fazer esses testes mais específicos, em especial se a queixa dele for de marcha. A gente pode fazer alguns testes específicos para cada doença. Então, por exemplo, paciente que tem hidrocefalia de pressão normal, HPN. Se você não sabe o que é isso, volta lá no vídeo de HPN que eu vou deixar aqui no card. A gente avalia, por exemplo, o tempo que o paciente gasta para levantar e começar a andar. É uma avaliação super importante na HPN. Outra avaliação super importante na HPN é que a gente pede para o paciente andar no corredor e ver o tempo, quando ele chega no final do corredor, o tempo e principalmente o número de passos que ele vai dar para conseguir voltar no corredor. É outra avaliação que a gente pode fazer, tá? Mas são avaliações mais específicas de acordo com a doença que eu estou tentando diagnosticar ou fazer uma hipótese diagnóstica. Levei esse paciente para a maca. O que eu vou fazer? Eu vou fazer teste de força muscular e normalmente a força muscular eu vou fazer numa contraposição da minha força com a força do paciente. E depois em um outro vídeo, quando a gente for falar de força muscular, eu vou falar das particularidades de como a gente interpreta essa diferença de força entre mim e o paciente. Eu vou fazer normalmente bilateral essa avaliação de força e pelo menos alguns músculos nos membros inferiores e alguns músculos nos membros inferiores, tá? Além disso, eu vou fazer o reflexo e para o reflexo eu vou precisar fazer o uso de um martelinho. Então precisa ter um martelinho. O martelinho não é algo, inclusive, custoso. Dá pra gente comprar um martelinho relativamente barato que vai fazer muita diferença. A grande vantagem dos reflexos é que eles não são falseáveis. Então, eles dão muitos dados para a gente, sem a gente depender, na verdade, nem da colaboração do doente. Lembra que eu falei no começo que alguns exames eles vão ser limitados pelo nível de consciência? O reflexo não é um deles, por isso que a gente gosta tanto. O reflexo é algo que é importantíssimo que todo médico tenha feito na vida. Por quê? Porque, por exemplo, se eu não tiver reflexo, a ausência de um reflexo é considerado sempre, sempre, sempre patológico. Então, se eu vou dizer que esse reflexo é patológico, eu tenho que ter a certeza que eu estou batendo certo, que eu estou percutindo certo para fazer o reflexo e não que eu vou falar que o reflexo está ausente, sendo que eu não sei fazer direito. Então é importante que a gente tenha esse treino de fazer, inclusive nos pacientes que provavelmente não vão ter alteração, para eu garantir que eu sei fazer de forma correta. Próximo passo, eu vou fazer sensibilidade. Lembrar que eu tenho basicamente 2 tipos de sensibilidade. O que a gente divide em sensibilidade superficial e sensibilidade profunda. Na maioria das vezes, vocês vão ver os médicos fazendo a sensibilidade superficial, que compreende dor, temperatura, pressão, tá? Normalmente a gente faz muito mais, e a sensibilidade tátil. Normalmente a gente vai fazer muito mais a tátil e vai usar a tátil para dizer que a dor, a sensibilidade de pressão estão preservadas e de temperatura.
Mas em alguns casos específicos a gente vai testar sim a temperatura, a dor, mas são casos específicos, a gente não vai testar em todo mundo. A gente vai usar o tato como um preditor do restante da sensibilidade superficial. Eu vou fazer esse teste também bilateral, comparando as mesmas regiões. Então eu não vou fazer comparar o ombro aqui com o cotovelo do outro lado, porque eu estou comparando regiões diferentes. Eu vou comparar o ombro de um lado com o ombro do outro, tá? Então normalmente a gente vai fazer essa avaliação da sensibilidade tátil, normalmente com o paciente descoberto, então em áreas que estejam descobertas, ou eu peço para ele tirar a blusa, para que a gente tenha realmente uma estimulação adequada. E eu posso testar a sensibilidade profunda. O que compreende a sensibilidade profunda? Vibração e propriocepção. Então eu posso lançar mão do uso de um diapasão para colocar nas articulações e pedir para o paciente me contar se ele está sentindo aquela vibração na articulação dele. E eu posso usar isso para dizer que a via de sensibilidade profunda, de propriocepção, está preservada. No entanto, a propriocepção também você pode testar, não é difícil. Normalmente a gente testa movimentando os dedos dos pés e das mãos e perguntando para o paciente se ele sabe se eu parei esse dedo para cima ou se eu parei esse dedo para baixo, obviamente o paciente estando de olhos fechados. A gente pode falar só sobre propriocepção em um outro vídeo também. Próximo passo que eu vou fazer, provas cerebelares. Então fazer aquelas provas de índex nariz, pedir para o paciente fazer a alternância das mãos nessa posição e nessa posição sobre as pernas dele, para a gente fazer as provas cerebelares. Também são diversas provas cerebelares, a gente pode fazer um vídeo à parte só falando sobre isso. E o último passo do exame neurológico que eu vou fazer, que são os pares cranianos, que também merecem um vídeo à parte, porque são 12 pares cranianos. Eu vou testar boa parte deles, não vamos testar todos, e também não vamos testar todos em todo mundo, mas são 12 pares cranianos que eu posso testar no consultório e que merecem um vídeo à parte. Só fazer um adendo que quando a gente vai fazer a avaliação dos pares cranianos, seria muito importante ter um oftalmoscópio. Esse é outro aparelho, outro device que é importante os médicos terem, porque faz muita diferença você, por exemplo, um paciente com dor de cabeça, que é um sintoma altamente prevalente, você ter condições de fazer um fundo de olho nesse paciente e ver se ele tem um papiledema, que é um preditor de pressão intracraniana aumentada. Faz muita diferença na vida do paciente que você consiga fazer esse diagnóstico. Então o oftalmoscópio é fundamental, de novo, especialmente para os médicos generalistas, os médicos clínicos gerais que vão atender todo tipo de paciente e que vão pegar esse paciente que é altamente frequente, que é o paciente com dor de cabeça. Então o oftalmoscópio é super importante de se ter. E lembrando que o oftalmoscópio, a semelhança do que eu falei dos reflexos, é algo que se você nunca fez, você não vai conseguir fazer na primeira vez que você tentar fazer. Outra coisa que é importante, se você nunca fez, talvez você não consiga identificar um papiledema se você vir um, porque você não sabe como é uma papila do nervo óptico normal, então você não vai conseguir diagnosticar se você tiver um papiledema. Então é outro aparelho que é fundamental que você tenha no consultório e que tenha o hábito de fazer, especialmente naqueles pacientes que você provavelmente não supõe que ele tem hipertensão intracraniana, que não tem história típica de pressão intracraniana aumentada, porque justamente esse paciente é o que vai te dar a base de comparação do que é o normal para quando você vira um alterado. Se vocês ficaram até aqui e gostaram desse vídeo, encaminhe para os amigos que possam se beneficiar desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que vocês mais querem saber sobre o exame neurológico. Eu vou fazer vídeos mais curtos separados de cada um dos passos do exame neurológico, mas se vocês tiverem alguma área de interesse que vocês gostariam de ver por aqui, comenta aqui que a gente dá mais atenção para esse tema, tá bom? Um abraço!